Como a musculação pode me ajudar no combate à depressão? No vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre os aspectos positivos que essa atividade física tem para as pessoas em geral. O que a musculação tem a oferecer a você que possui depressão? Como ela pode te ajudar no controle e até mesmo na reversão dessa doença? Ficou curioso? Então no vídeo de hoje eu venho tirar essas dúvidas de vocês. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar falando com vocês novamente. Antes de tudo, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curta e siga a gente lá no Instagram, que está aqui embaixo. Lá eu tiro dúvidas de vocês no direct e também, pessoal, coloco conteúdo novo lá específico no Instagram, beleza? Então, bora pro vídeo que hoje tem muita coisa para a gente abordar aqui. Antes de começar o vídeo propriamente dito, é importante deixar claro duas coisas importantes. Esse vídeo é informativo, esse vídeo não é uma consulta, ok? Então aqui eu vou abordar informações do que eu já estudei, do que eu pesquisei. Então os artigos que eu utilizei para criar esse vídeo estão aqui embaixo, beleza? E também, pessoal, é importante deixar claro outra coisa. Depressão é uma patologia. Depressão não é uma frescura, ok? Então você que está assistindo esse vídeo e está assistindo por conta de querer ajudar uma pessoa, é importante você ter noção de que a depressão não é uma frescura. Essa pessoa que está enfrentando a depressão, ela não está ali porque quer. Ela está ali porque ela está sendo afetada por uma patologia. É muito importante isso, você entender que isso não é uma frescura e não é porque ela quer aquilo, ok? Vamos começar pelo começo e depois a gente vai destrinchando o assunto, ok? Pessoal, o que é a depressão? A depressão nada mais é, na maneira mais esdrúxula de ser falada, no caso, que é um desequilíbrio entre os neurotransmissores, serotonina, dopamina, enfim. Esse desequilíbrio de neurotransmissores acaba afetando essa pessoa e ela acaba tendo essa depressão, originando o caso de depressão. O porquê de uma pessoa chegar a ter depressão ou iniciar um quadro depressivo, uma doença propriamente dita, não chegou-se ainda ao consenso do porquê daquilo. Sabe-se que causas como um estresse emocional muito forte, uma perda de algum ente querido, claro, pessoal, depois de um certo tempo, né? Por exemplo, 10 anos, 12 anos, e a pessoa sente-se lá embaixo, mas muito lá embaixo, não é nem a questão de luto, né? Uma perda de algum bem material, enfim, algum estresse que levou essa pessoa a um estado depressivo. Então, um estresse muito grande que foi o gatilho para isso. Suspeita-se que esses gatilhos levaram à depressão, mas o que causou a depressão propriamente dito, no caso a gênese da doença, não se sabe ainda como que isso acontece para levar à doença em si. Sabe-se que tem gatilhos, mas não se sabe como esse gatilho interfere levando para a depressão em si. Isso é importante a gente já saber. E quando acontece isso, ocorre um desequilíbrio de neurotransmissores. Então aqui fica um ensinamento. Depressão é um desequilíbrio, na maneira mais esdrúxula de estar explicando, tá, pessoal? Um desequilíbrio entre os neurotransmissores, tá? Então, não fale que é frescura. Pense só comigo, fazendo uma analogia bem porca, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o seu amigo, né? Tá lá treinando, não ganha massa magra, vai lá, faz um exame e a testosterona está lá embaixo. O libido dele está lá embaixo, a massa magra dele está lá embaixo, não consegue ganhar massa magra, está ganhando gordura. Você vai chegar para o seu amigo e vai falar: cara, bota mais carga, cara, isso aí é da tua cabeça, cara, dá o melhor de ti no treino, come melhor, muda esse treino. Você vai chegar para ele e vai falar isso sabendo que a testosterona dele está baixa? Ou você vai falar, na maioria das vezes as pessoas falam isso, busque ajuda médica. Pois é, você vai orientar a pessoa para ela buscar ajuda médica. Por conta que você sabe que o nível de testosterona lá embaixo causa perda de massa magra, queda de libido, porque você sabe que essa pessoa queria ganhar massa magra. Você sabe também que essa pessoa queria ter um libido lá em cima. Você sabia disso. E você sabe também que a testosterona baixa tem como consequência perda de libido, baixo ganho de massa magra. Então, raciocina comigo. Se você fala isso para essa pessoa, por que você também não usa esse raciocínio para orientar uma pessoa que tem depressão? Porque nada mais é que um desequilíbrio a nível de neurotransmissor.
Ou seja, é uma patologia. E da mesma forma, a depressão também tem que ser orientada e tem que ser assistida por um profissional médico. Então não diga que é frescura. Oriente essa pessoa a buscar uma ajuda médica e esteja por perto auxiliando essa pessoa. Ok? Mas no que a musculação influencia na vida de uma pessoa que tem depressão? Quais são os pontos positivos da musculação para essa pessoa, ok? Primeiro de tudo, pessoal, e o fundamental, acredito, é a pessoa olhar-se no espelho e ver que o seu corpo mudou. Ver que o seu corpo está mais bonito, mais harmonioso aos olhos dela. Isso eu acho que é fundamental, pessoal. Porque a questão da depressão também está associada aos pontos negativos associados. Quanto mais pontos negativos, pior para essa pessoa. Pensa só comigo. A gente tem duas pessoas aqui na minha mão, ok? Uma pessoa tem tudo, tudo. Mesmo a pessoa tendo tudo, ela pode ter depressão. Porque, como eu falei, é um desequilíbrio de neurotransmissores. E aqui a gente tem uma pessoa que está cheia de problema. As duas têm depressão. Mas essa aqui tem uma boa família, tem pessoas amorosas ao seu redor, tem uma rede de suporte muito grande, tem uma boa condição financeira, tem um bom corpo. Então essa pessoa está cheia de pontos positivos, uma boa família, enfim, estruturada e tudo mais. Essa pessoa vive em conflito social, no caso, né? Tem uma condição financeira não tão boa, o seu corpo não está adequado como ela queria, a forma física e tudo mais, né? Então, pessoal, analise comigo. Essa pessoa está cheia de ponto positivo, essa de negativo. As duas têm depressão, ok? Pensa só comigo. Para qual pessoa você acha que vai ser mais difícil sair, no caso, né, da depressão, reverter esse quadro? Essa pessoa ou essa? Essa tem muitos pontos negativos, pessoal. Muitos pontos negativos, né? E cada ponto negativo vai somando-se, vai somando-se. E isso vai virando uma bola de neve. E isso vai dificultando o caso para um especialista controlar. No caso, controlar a doença em si. Então, para essa pessoa que tem depressão, é mais fácil a gente reverter o quadro. Para essa já é mais difícil. Porque ela tem muito aspecto negativo, muitos pontos negativos que levam ela para baixo. Ok? As duas têm depressão. Ok? As duas pessoas. Mas a gente consegue trabalhar melhor com aquela que tem mais pontos positivos. Então, a questão do corpo, da qualidade de vida da pessoa olhar-se ao espelho e ver que o seu corpo está melhorando, é algo fundamental. Ela consegue ver-se no espelho os resultados que ela está tendo através do seu esforço. Ela vê que ela é capaz de obter o que ela quer. E olha só, isso é um ponto positivo. Ela vê que é capaz, ela vê que ela é útil e ela vê que ela tem uma força dentro dela para conseguir os objetivos. Isso é um ponto positivo muito grande, pessoal. Então, a musculação em si, mas toda a atividade física em geral, gera uma melhor qualidade de vida à medida que essa pessoa enxerga-se no espelho algo que ela queria um dia ser, um melhor corpo. Seja uma pessoa muito magrinha, que começa a ganhar massa muscular e fica mais shapeada, vamos dizer assim, uma pessoa que era mais gordinha, perde mais peso e vê-se que chegou num peso que ela queria tanto. Isso é um ponto positivo muito grande, pessoal, porque ela vai ver que ela tem força para conseguir e ela é útil. Isso é fundamental. A sensação de ser útil, de ser importante, porque essa pessoa é importante, mas para ela já não é mais importante, mas ela começa a resgatar isso. Então, o primeiro ponto é ela ver-se, no caso, no espelho, uma melhora do seu shape, vamos dizer assim. E isso é muito benéfico para ela. O segundo ponto é a nível de neurotransmissor, pessoal. Por quê? Quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente libera endorfina, que está associada ao prazer, euforia, e dopamina, que está associado também ao prazer, à euforia. E a dopamina, se a gente for analisar também, ela tem um efeito bem bacana, que é de analgesia. Claro, pessoal, você está lá socando carga, socando carga, socando carga, o que o seu corpo vai fazer? Cara, diminui a dor, porque a gente precisa fazer esse exercício, no caso. Então, vamos liberar mais dopamina para essa pessoa fazer mais exercício, para ela conseguir, no caso, finalizar esse exercício que ela está fazendo. O corpo nem sabe o que você está fazendo, mas ele sabe que você está se exercitando. Ele libera dopamina para gerar uma analgesia, diminuir a sensação de dor para você continuar fazendo aquele exercício. Libera dopamina. Dopamina é extremamente interessante na questão de depressão.
ele vai auxiliar melhor o manejo dessa doença. Então, auxilia, no caso, levantar o humor dessa pessoa. E também ocorre um aumento de serotonina. A serotonina está associada ao quê? A manutenção de um estado de humor, ou seja, ela melhora o humor da pessoa. Em exercícios aeróbicos, ela aumenta mais do que em exercícios resistivos. Mas deixo claro, em exercícios resistivos também aumenta a serotonina. Se você é uma pessoa curiosa, você já deve ter visto que alguns antidepressivos, algumas classes de antidepressivos, eles inibem a recaptação de serotonina. Por quê? Quanto mais quantidade de serotonina presente ali na fenda sináptica e tudo mais, melhor é a qualidade de humor dessa pessoa. Essa pessoa tem mais euforia, essa pessoa é mais alegre e tudo mais. A vida é enxergada de uma forma melhor para ela, no caso. Então, manter essas taxas de serotonina mais alta é interessante sim. Então a gente vê que o uso do medicamento vai ser interessante, mas o uso de atividade física, no caso um aeróbico ou um exercício resistivo, também aumenta os níveis de serotonina. Então aqui a gente viu o quê? A gente viu que o exercício físico tem uma importante função na questão do quê? Do controle dos neurotransmissores, ou seja, ele libera mais neurotransmissores e com isso permite uma melhora do quadro de depressão. Volto a repetir, o antidepressivo ele é fundamental, pessoal. Ele é fundamental. A musculação em si, assim como outras terapias psicológicas e tudo mais, ser acompanhado por um psicólogo, para fazer com que você enxergue a vida de outra maneira, enfim, são, no caso, coadjuvantes. Então, a terapia psicológica, musculação e tudo mais, né, outras atividades também em geral, corrida, enfim, são coadjuvantes. Eles vão ajudar, no caso, os antidepressivos para melhorar o seu caso. Você não pode parar os antidepressivos assim do nada. Você não pode fazer isso. Então, lembre-se de uma coisa. Exercício físico é um coadjuvante para melhorar o seu caso de depressão. Ele não é o agente principal. O agente principal é o antidepressivo, ok? Terceiro ponto importante, a gente sabe que os antidepressivos, já que eu estou falando de antidepressivo agora, eles aumentam o peso. Algumas classes de antidepressivos, eles aumentam o peso dessa pessoa. E isso não é interessante, porque se a pessoa olha-se no espelho e vê que está engordando demais, a qualidade de vida vai lá embaixo. À medida que ela está fazendo exercício físico, esses colaterais dos antidepressivos, que no caso é aumento de peso, passam a ser contraposto pela atividade física, porque a atividade física vai perder caloria. E com isso ele vai ser um anticolateral, ou seja, o ganho de peso aqui será de certa forma revertido pela perda de peso proporcionada pelo exercício físico. Está entendendo que quanto é importante o exercício físico, não só para a liberação de mais neurotransmissores, mas também evitar colaterais. Não que ele vai evitar os colaterais dos medicamentos, ele não vai evitar mesmo, mas ele vai contrapor esses colaterais, ou seja, vai aumentar o peso, vai tentar aumentar o peso, mas você está lá treinando. E isso evita, de certa forma, indiretamente, está evitando um colateral, ok? Então, a atividade física diminui os colaterais de ganho de peso proporcionado por algumas classes de antidepressivos. O que é interessante também para o quê? Qualidade de vida. E libera o quê? Mais neurotransmissores. Outro ponto importante, pessoal, e isso aqui é para a população mais idosa, que é a população que é mais afetada pela questão da depressão. A gente sabe que as pessoas idosas, elas convivem geralmente sozinhas, né? Geralmente estão mais sozinhos, perdeu o cônjuge, né? Nessa etapa da vida acaba perdendo a esposa, no caso, o esposo, os filhos estão morando longe, os amigos às vezes estão muito longe também. Então essa pessoa fica mais isolada e é aqui que é onde acontecem as maiores taxas de depressão. Então o exercício físico é muito importante para essas pessoas. No caso, como eu estou falando da musculação, também é interessante. A gente tem que parar com o preconceito de que musculação não é para pessoa idosa. É também para pessoa idosa, porque a musculação já foi associada em estudos com um benefício para a massa óssea. Uma massa óssea melhor está associado com a prevenção de lesões ósseas, como fraturas no fêmur, que são extremamente sérias para idosos. Claro que esse idoso deve ser assistido e deve ser cuidado por um profissional de educação física. Tem que ficar de olho no idoso, ok? Mas é extremamente fundamental que eles façam uma atividade física. No caso, estou falando aqui a musculação. Por que que o exercício físico vai ser interessante para o idoso, no caso, para a depressão em si, para melhorar o caso dessa pessoa e ela se sentir-se mais feliz e até mesmo evitar uma depressão? Como?
Já falei anteriormente, liberação de neurotransmissores. E aqui é uma coisa muito importante, porque o idoso em si, ele produz menor quantidade de neurotransmissores, ok? E de outros hormônios também. Mas com a atividade física, ele passa a liberar um pouco mais neurotransmissores e também outros hormônios, testosterona, como o caso, né? Então isso é muito importante, não só para a construção de uma massa óssea mais robusta, evitar lesões, mas também na questão de evitar uma depressão, porque vai ter maior liberação de neurotransmissores. Isso ajuda a prevenir a depressão e a combatê-la. Porque além do idoso estar lá se exercitando, ele vai ter contato com outras pessoas. E o contato, no caso, o social, é fundamental para uma pessoa que tem depressão. É preciso que ela converse com outras pessoas, é preciso que ela troque ideia com outras pessoas, é preciso que ela tenha uma rede de apoio. E isso é fundamental. E a musculação acaba oferecendo isso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo. Recomende esse vídeo para pessoas que têm depressão, que você quer ajudar e não sabe como. Como eu falei anteriormente, a musculação não é o agente principal no combate ou no tratamento à depressão. Ele é um coadjuvante, assim como uma terapia psicológica também. O tratamento baseia-se em antidepressivos. Mas a musculação auxilia e muito, como vocês viram aí nos exemplos que eu citei no vídeo, no manejo dessa doença. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso. Valeu, Deus abençoe e fui!